Olá! Chegamos ao nosso último dia do mini curso sobre crenças. Espero que tenha agregado, que tenha feito um diferencial na tua vida. Então a gente já aprendeu o que são crenças, como elas se formam, como identificar as crenças, como reconhecer quando ela está aparecendo. E hoje a gente vai entender como dar um novo olhar para as nossas crenças. Como que eu posso olhar ela de frente, como que eu posso transformar algo que me limita em algo que me possibilita algo. Ok? Repito, se tiver alguma dúvida, alguma inconsistência, algo que você não compreendeu durante esse mini curso, coloca aqui nos comentários do YouTube, que aí eu faço um novo vídeo explicando, falando mais sobre o tema que você não compreendeu. Então, para a gente dar um novo olhar para as nossas crenças, como essa imagem que eu coloquei para vocês, é justamente isso. Eu tenho lá uma tristeza, uma nuvem negra, algo na minha cabeça. E quando eu começo a olhar o sol, começo a ver possibilidades, eu começo a funcionar diferente, eu começo a ter um alívio maior. Então, é isso que eu quero que você tenha nessa finalização desse nosso mini curso. Lembrando que é um mini curso, ele não é completo, temos várias ferramentas, vários olhares. Então aqui é só para te dar um start, para te dar um insight, para você fluir mais tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que as nossas crenças moldam todos os aspectos da nossa vida. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sinto, todas as minhas atitudes são moldadas pelas crenças que eu trago comigo. E se você quiser mudar uma sociedade, mudar a sua família, mudar o mundo onde você está, você precisa primeiro começar olhando as suas crenças, as crenças que configuram o seu mundo, que configuram o seu dia a dia e questionar. Então veja, primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa crença, questione a sua crença. Questione mesmo, pergunte o que você quer, o que eu aprendi, isso é verdadeiro, isso faz sentido. Comece a questionar as suas crenças. Aí o seu mundo começa a mudar com a mudança do seu próprio pensamento. Lembrem-se, o seu pensamento te prega peças, a nossa mente mente pra gente. Ela não sabe separar o que é real do que é imaginário. Por isso eu preciso questionar, por isso eu preciso interrogar as minhas crenças para compreender o que ela quer trazer para mim. Aí ver o mundo de forma diferente pode me possibilitar oportunidades significativas. Então as minhas crenças, elas vão condicionar as minhas reações, os meus comportamentos em cada área da minha vida. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de um relacionamento íntimo, seja ela relacionamento social, meu relacionamento com Deus, todas as minhas crenças influenciam todas as áreas da minha vida. Então, o nosso modelo mental, que vem a partir das nossas crenças, então a gente forma aquele mapa, a gente forma um modelo mental, ele vai moldar as oportunidades e ameaças que a gente pode ver em cada coisa da nossa vida. Então, para eu poder mudar as minhas crenças e automaticamente conseguir mudar o meu modelo mental, eu preciso ver as possibilidades. O que eu estou vendo? O que é que eu estou pensando? Quais são os modelos que estão me limitando a ser criativo e a prosseguir? Então, as mudanças que eu faço em mim, na minha mente, ela precisa manter os meus modelos mentais sempre atualizados. O que é isso? Se quando eu era criança, eu tinha lá feito no meu modelo mental, no meu mapa mental, uma crença de quando eu me jogo no chão, todo mundo me olha. Quando eu chego na fase adulta, eu não tenho como jogar no chão para todo mundo me olhar. Mas qual é o tipo de birra que eu vou fazer para que o outro me dê atenção? Talvez eu vou bater uma porta, talvez eu vou ficar... Talvez eu vou gritar, talvez eu vou esbravejar. Então os nossos modelos mentais, os nossos mapas mentais, eles são atualizados. Então eu também preciso mexer nas minhas crenças, mexer no meu pensamento e atualizar, compreender na realidade onde eu estou. Exemplo, o formato que nós estamos hoje com essa pandemia, tudo virtual, computador, reunião, aula, tudo está virtual. Então eu preciso atualizar o meu modelo mental para ele entrar nesse mundo digital, para ele entrar nesse mundo virtual. Se eu não estiver nesse nicho, eu fico para trás. Então é atualizar as crenças, atualizar o modelo mental. Aí a gente vem aqui, ó.
que eu falei para vocês, questionar suas crenças. Aí aqui eu trouxe alguns modelos de pergunta. Eu realmente sei que essa crença que eu tô tendo é real? É verdadeira? Realmente ela tá ali? Existe outra opção ou esta é a única forma de pensamento que existe para mim agora, neste momento? Questione se você teve múltiplas experiências, ou foi uma, ou foi duas, ou se teve várias experiências com essa crença, para saber se ela realmente é de fato verdadeira, ou você está acreditando nisso com base em pequenos dados. Lembra que a gente viu na aula passada que às vezes eu tenho pequenos dados e eu pego esses dados como verdadeiro, não questiono, não testo e vou levando isso adiante? E será que essas crenças, essa ideologia, esse olhar, esse mapa mental que eu fiz, foi baseado acreditando no que meus pais, no que as pessoas que me criaram, que cuidaram de mim trouxeram e eu nunca questionei. Eu nem vivenciei aquilo para eu ter aquela crença. Então questione, olhe para isso e determine passo a passo. Então determine esse passo a passo, questione, olhe, compreenda, veja se realmente essa crença está te fazendo esse sentido, se realmente ela é válida ou não. Então pesquise, analise, converse com pessoas que entendam daquilo que você tem aquela crença. Por exemplo, se eu quero saber uma dieta, se eu quero saber algo para emagrecer, eu não vou perguntar com a pessoa que não saiba sobre isso, eu vou procurar um nutricionista. Se eu quero fazer uma academia, eu quero ter um corpo legal, eu vou procurar um personal trainer. Se eu quero cuidar da minha cabeça, eu vou procurar um psicólogo. Então, quando eu quero mexer as minhas crenças, eu quero questionar, eu quero algo que seja válido, que me faça bem, eu vou procurar um profissional que trabalha justamente com isso. Então, procure um profissional que tenha esse olhar. Pesquisa, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem, nossa, infinitas possibilidades de questionar as nossas crenças e de pesquisar se ela realmente ainda é válida no dia de hoje ou se eu já posso moldá-las, se eu já posso modificá-las. Permita-se criar uma crença positiva, que você sabe que a possibilidade de ser verdadeira é maior. Então, a partir do momento que eu comecei a questionar as minhas crenças, então, quando eu questionei ela, eu começo a trazer crenças novas, começo a trazer crenças diferentes, onde ela pode ser positiva e que pode ser que ela me dê possibilidade muito maior do que eu ficar empacada naquela crença anterior. E depois que eu consegui criar uma crença positiva, que eu trouxe alguns exemplos para a gente poder pensar sobre eles, eu preciso repetir. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Então, a crença, ela vem de um hábito. Quanto mais hábito, quanto mais eu pratico, quanto mais eu busco, quanto mais eu faço, mais ela vai sendo reforçada. Então, quando eu repito ela, eu vou enraizando na minha mente como algo positivo. E isso vai fazendo parte da minha realidade, isso vai fazendo parte de mim. Então, a nossa mente, ela não consegue, como eu falei para vocês, distinguir entre o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, quanto mais a gente repete, mais forte a gente vai ficando naquela crença. Então, lembra quando a gente chama o cachorrinho pelo nome? A gente vai chamando, ô Pete, ô Bidu, ou não sei o que, a gente vai chamando os cachorrinhos pelo nome e ele vai se acostumando com aquele nome, ele vai se fortalecendo e cada vez mais que eu o chamo, mais ele vai compreendendo que aquilo é com ele, mais ele vem. Então, quando eu começo a ter este olhar para mim e fortaleço aquela minha crença positiva, mais ela vai fazendo parte do meu dia a dia, mais ela vai ficar comigo. Então, eu coloquei essa imagem justamente para lembrar isso de vocês. Eu posso estar passando pelo mesmo caminho onde muitos estão passando, mas dependendo da minha crença limitante, eu vou olhar um deserto tudo seco, tudo árido. Ou eu posso olhar um mar lindo, maravilhoso, um céu azul e um verde lá na frente. Então, a forma que eu estou passando pela vida, a forma que eu estou passando na minha realidade, ela pode ser vista por dois ângulos. Isso depende da minha forma de captar a realidade onde eu estou inserida. E aqui eu trouxe a frasezinha do Thomas Edison. Thomas Edison foi quem criou a lâmpada, foi quem descobriu, né, a luz, a lâmpada. E olha que interessante o que ele coloca. Eu não falhei 14 vezes a fazer a lâmpada. Encontrei 14 maneiras que não funcionaram. Olha o modelo de pensamento de Thomas Edison. Ele não errou 14 vezes, ele não falhou 14 vezes. Ele apenas encontrou 14 maneiras diferentes que não funcionaram.
Ou seja, são 14 vezes menos que eu vou testar. São 14 opções que eu vi que não deu certo. Então, quando a gente começa a focar no positivo e parar de ver tudo pelo lado negativo, a gente consegue ressignificar as nossas crenças. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Lembra que eu pedi para vocês uma lista lá na nossa primeira, segunda aula, da lista do que você consegue, o que são suas crenças, você escrever ela. Agora você vai pegar ela e trazer ela para cá, tá? Aí você vai ver quantos itens você se identificou naquela lista que você fez. Quais são as crenças que você tem ali com você? Então você vai trocar, tá? O não posso, não consigo, por eu posso, eu consigo. Você vai tirar algo que te limita para algo que te possibilita um olhar diferente. Então eu trouxe ali 2 exemplos. Eu sou muito velho, naquela lista que eu trouxe eu coloquei ela. Eu sou muito velho. Ao invés de eu falar eu sou muito velho, eu posso falar o seguinte: eu não sou muito velho para tentar algo novo, que eu nunca fiz, mas sempre quis fazer. Posso explorar novos sonhos e objetivos. Então veja, eu não sou muito velho, eu nunca fiz, então eu posso fazer diferente. Eu posso experimentar algo novo, isso te possibilita, isso te abre um leque de possibilidades. Segundo exemplo, eu não sou bom o suficiente. Eu sou bom o suficiente para fazer qualquer coisa. Para fazer qualquer coisa que coloque minha mente e eu treine para isso. Então não significa que você não é bom o suficiente. Você pode sim ser bom o suficiente, desde que você treine, que você pratique, que você faça aquilo. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Quanto menos eu faço, menos eu fico. É igual uma amiga minha me falou uma época. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, melhor a gente vai ficando. E então eu preciso ter essa desenvoltura, eu preciso praticar, eu preciso melhorar, eu preciso, se eu acho que eu não sou bom o suficiente, aonde que eu não estou sendo bom? Aonde que eu preciso melhorar? Buscar, ir atrás, fazer diferente. E se esforçar, quanto mais esforço, quanto mais eu faço, quanto mais eu busco, melhor eu vou ficando. Então troque as suas crenças limitantes para crenças possibilitadoras. O que você pode melhorar, o que você pode olhar diferente às situações do seu dia a dia. E aqui tem mais uma imagem daquela que eu trouxe para vocês no módulo de ontem, né? Para a gente poder dar mais uma ressignificada nisso daqui. Porque o que eu tenho dentro da minha cabeça é o que eu vou levar para a minha realidade. Aqui eu tenho uma criança com a sua mãe, com um adulto, eles estão sorrindo um para o outro. E aqui no meio eu tenho um coelhinho. Olha que interessante, nessa parte branca, nessa mancha branca, a gente tem um coelhinho. Então, como é que eu continuo olhando? Eu estou vendo coelhos, eu estou vendo o quê? Qual é a leitura que a minha mente está tendo diante da realidade onde eu estou inserida? Então, é preciso me questionar isso sempre, todos os dias. Ok? Então, o seu exercício de hoje é: pega aquela crença, aquela lista de crença, olha, analisa, foca passo a passo naquela lista e transforme as suas crenças limitantes em crenças possibilitadoras, ok? Obrigada por você ter acompanhado o mini curso, obrigada por ter chegado até aqui e espero de coração que tenha feito uma diferença na sua vida. Okay? Se você quiser, deixa seus comentários, compartilha com quem você acha que precisa aprender, ressignificar e melhorar, ok? Até o próximo. Até mais!